Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou aqui hoje para deixar uma mensagem no canal Explicando a Nova Aliança, falando sobre o momento em que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para Jacó. A passagem que narra esse fato está em Gênesis 25. Nós temos aqui a partir do verso 19, a descendência de Isaac, e um pouco mais para frente um pouquinho aqui, você vai chegar nesse momento. Verso 29. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E a partir aqui do verso 29 nós temos um momento em que Esaú pede para Jacó um pouco daquele guisado, porque ele estava muito cansado, e Jacó então pede para ele vender o direito de primogenitura, verso 31. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve o direito de primogenitura? Então, nesse momento, Jacó pede para ele jurar que estava passando para ele o direito de primogenitura. Então, Jacó passou a ser o filho primogênito, porque Esaú vendeu para ele esse direito. Verso 34, Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e, levantando-se, seguiu seu caminho. E assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. É uma passagem maravilhosa, muitas pessoas conhecem, mas eu quero hoje ajudar aqui a renovar o entendimento sobre essa passagem, porque é tremendo, gente, esse momento. Esse momento ele é como um mapa que o pai deixou escrito, e aqueles que conseguem entender esse mapa encontram o tesouro. Vamos encontrar esse tesouro hoje, para a honra e glória do Criador. Começa aqui no verso 19, um momento em que fala sobre a descendência de Isaac. Se você pegar desde lá do verso 1, você vai ver que fala sobre a morte de Abraão. E depois acontece aqui também a descendência de Ismael, é falado no contexto. Aqui tem algumas coisas interessantes já no comecinho. Uma delas que me chamou muita atenção foi a parte de que Abraão deu tudo quanto possuía para Isaac. Isso parece até um egoísmo, né? Ele fazer acepção de filhos. Mas assim como lá o pai pediu para que mandasse a escrava e o filho embora, porque não teriam direito no banquete que Abraão tinha preparado para Isaac, que é a representação das bodas, que é a representação da busca em espírito, é a representação do pão vivo, né? Que só Isaac tinha direito. Por quê? Porque Isaac é filho da estéril. Sara era estéril. Estéril espiritualmente é aquela pessoa que não pode ter filhos por conta própria, não é porque ela quer, nasce na vontade que o Criador quer. Então é uma representação dos filhos do Espírito. Você vê que não nasce filhos do Espírito com facilidade. Nasce mais filhos da carne, filhos da letra, pessoas que conhecem, pessoas que são instruídas por alguém, mas não filho nascido do Espírito, como o próprio Salvador, por exemplo, nasceu não de homens, né? Ele nasceu do próprio Espírito Santo do Pai, por isso falava por ele. E o próprio Paulo depois veio sendo já uma sequência disso. Tudo que aprendi, não aprendi de homens. Aprendeu de quem? Aprendeu diretamente pelo Espírito Santo do Criador. É claro que Paulo tinha um conhecimento muito bom na letra, porque ele era uma pessoa instruída, mas esse conhecimento não servia de nada se não fosse renovado o seu entendimento. Se ele só lesse letra, não tinha serventia para ele. Por isso que ele fala que a letra mata, né? Mas é o Espírito que vivifica. Então, quando você recebe o Espírito Santo do Pai, você enxerga as Escrituras vivificada. Tem vida nas Escrituras. E é isso que Paulo considerou maravilhoso, né? Ele disse que o que aprendeu com Gamaliel não foi perdido, foi um esterco. É adubo para que desse alicerce para ele poder ter a compreensão inspirada, né? Eu conversei hoje com uma pessoa que também tem muito conhecimento na letra, conhece todos os livros da Bíblia, mas só conhece letra. Conforme eu fui renovando o entendimento dessa pessoa, falando sobre os amantes, sobre os maridos, prostituta, fui falando várias coisas, ele foi ficando maravilhado. Por quê? Porque tinha azeite, tinha farinha, sabe? E
nós pudemos ali saborear um bolo gostoso, porque a nossa conversa foi maravilhosa, como Elias e a viúva de Serepta, tremendo demais. Então aqui nós temos Isaac, filho da estéril, que recebeu tudo que possuía Abraão, que é uma representação do Criador. Quando dá o seu Espírito Santo ao ser humano, ele está dando ali tudo o que ele tem, que é o seu Espírito Santo para que nós possamos nos relacionar com ele, que é o banquete, né? O pão da vida, que em João 6, o Salvador fala que quem come vive eternamente. É se alimentar do Espírito Santo do Criador, isso é tremendo. Aqui fala que, no entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, ele deu dádivas ainda em vida e separou seu filho Isaque, enviando ele ao Oriente, para a terra oriental. Depois fala aqui sobre o tempo que Abraão viveu e tudo mais. Aí mais para frente fala da descendência de Ismael. Ismael, conforme o próprio apóstolo Paulo, quando ele renovou o entendimento, a escritura se vivificou diante dos seus olhos. Ele enxergou em Gálatas 4 ali os filhos da escrava, que eram ali representando Ismael, era uma representação da Jerusalém terrena, que só fazia o que era certo porque a lei mandava, por isso que é filho escravo. Então, a gente tem essa descendência de Ismael, mas é muito interessante a gente ir para a descendência de Isaque, porque a descendência de Ismael, ela não tem tanta novidade, ela é um filho nascido da letra, é um filho nascido do conhecimento que um homem vai passando para o outro. Então, não é esse que o pai busca. O pai busca aqueles que nascem do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ouve a voz do Espírito, é guiado pelo Espírito, busca o Pai em Espírito, em verdade. Não tem homens para guiá-los. Por quê? Porque essa pessoa, quando recebe o Pai, que é a passagem de João 14, não vos deixarei órfão, é a presença do Pai que está nela agora, que é a representação de tudo que Abraão deu para Isaac lá. Quando a pessoa recebe, ela não é mais cega. Ela é curada da cegueira. Quem entra para as bodas, de acordo com a parábola lá, que chama, né, para entrar para as bodas, os cegos, coxos, mancos, a parábola das bodas, do cordeiro, os paralíticos. Quem entra para as bodas não permanece cego, não permanece surdo, não permanece paralítico. Por que que eu posso afirmar isso? Porque não eram esses que o Salvador curava? Ele não estava ali sendo o representante do pão da vida que estava trazendo para as pessoas? E ele trazendo esse pão, as pessoas já eram curadas por ele. Imagina aqueles que comem desse pão diretamente, em espírito e em verdade. Não permanece nessa situação. Então aqui, a partir do verso 19, nós temos aqui um momento que fala da geração de Isaac. E Isaac, filho de Abraão, ele, com 40 anos, ele toma para si uma mulher chamada Rebeca, filha de Betuel. O verso 21 é muito interessante, porque diz que também Rebeca era estéril. Ora, verso 21, orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Quem orou? Isaac, porque ela era estéril. E o Senhor então ouviu as suas orações e concedeu ela a 2 filhos. Verso 22, esses filhos lutavam em seu ventre. É muito interessante aqui, porque ela era estéril também. Você nunca teve essa curiosidade de entender o porquê que Sara era estéril? Aí vem Rebeca, que gera os filhos nascidos do Espírito, que depois vem a ser Jacó aqui na história. Era para ser Esaú, mas sempre é o segundo filho que é amado, lembra? Já falei sobre isso aqui no canal, sempre é o segundo, sempre. Você pega os filhos lá de Eucana com a escrava e com Ana, ele amava o de Ana. Você vê que Abraão, vem Ismael, depois vem Isaac, ele ama Isaac. Nós temos o caso de Jacó depois, que mais para frente, depois desse momento aqui, ele gera vários filhos com as escravas, mas o que ele amava era o filho com a Raquel, que era estéril também. Então todas essas mulheres estéreis, os seus maridos as amavam, mas elas não geravam o filho no momento em que eles queriam, que é uma representação dos nascidos do Espírito. E aqui Raquel é muito interessante porque ela também é estéril. E ela gera 2 filhos. Aqui no verso 23 diz que a resposta que ela teve do Criador sobre essas 2 crianças ficarem brigando no seu ventre representavam 2 nações. Aqui fala que os 2 povos se dividirão das 2 testemunhas e um povo será mais forte que o outro povo.
e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprido com os que foram os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Aí tudo bem. Aí nós temos aqui um momento onde eu comentei sobre o guisado. Ó. Isaac amava Esaú, verso 28, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava quem? A Rebeca não é a estéril? Se você pegar a estéril desde lá, das histórias de Ana, aí depois vem Sara, aí você vê agora a Rebeca, eles amam sempre o segundo filho, né? Incrível. É o filho que agrada ao pai. Só que ele era o segundo filho, mas ele não tinha primogenitura. Porque a primogenitura só tem o mais velho. Só o mais velho que tem. Eu gravei esses dias a mensagem falando sobre o povo que saiu do Egito. E eu comentei lá sobre o cordeiro que era dado no lugar do filho mais velho. Não sei se você que está assistindo aqui já viu essa mensagem. Quando lá o pai chama o povo para sair do Egito, que ele mata os filhos mais velhos, os primogênitos do povo egípcio, ele pede para que as famílias separem um cordeiro. E esse cordeiro ele é dado no lugar de quem? Do filho mais velho. Por isso que os filhos do povo de Israel não morriam. Mas os dos egípcios morriam porque não tinham o cordeiro. Isso é esclarecedor. Por que as estéreis amavam então os filhos mais novos? Porque esses filhos mais novos, eles acabam ocupando o lugar do filho mais novo. É o caso que aconteceu aqui. Jacó, ele não era o primogênito, mas Esaú vende por um prato de lentilha. Vende-me, ó, verso 31, o teu direito de primogenitura. Esaú vende. Esaú vende. Isso aqui é esclarecedor, porque lembra quando o Salvador veio trazendo o pão, que ele fala em João 6? Quem comer deste pão não morrerá, viverá eternamente. A minha carne é comível, meu sangue é bebível. É claro que ele estava falando espiritualmente, o povo estava enxergando sua carne física, mas ele estava falando espiritualmente. É o Espírito Santo do Pai, a palavra, o pão, a palavra dele, o sangue, o seu Espírito Santo, que quem recebe tem vida. Você lembra que ele chama o povo de Israel para entrar para as bodas, e o que eles começam a fazer? Eles começam a inventar um monte de desculpas. Ah, eu tenho um campo, eu tenho um casamento para ir. Cada um começa a criar uma situação. E aí ele manda chamar quem? Os cegos, coxos, mancos. Ele manda chamar os Jacó. Por quê? Os filhos para a qual o pão foi preparado, como o próprio Salvador falou para a mulher cananeia em Mateus 15, eles estavam negando. Eles não estavam aceitando a mensagem. Quando vem Jacó, que é uma representação dos gentios, do povo pagão, porque Jacó aqui ele representava o usurpador, ele representava aquele que queria usurpar, que ia tomar o lugar. Esse povo vem, como no caso da mulher cananeia mesmo, que o Salvador elogia sua fé, e ele diz que nem em Israel ele encontrou uma fé como aquela. Olha aí, o Jacó pegando o prato de lentilha, porque Esaú estava dando de bandeja, não estava vendo valor naquilo. Eu fui pesquisar o que é um prato de lentilha. Olha só o que fala sobre lentilha. Lentilha é uma leguminosa rica em proteínas, vitaminas e minerais. Nutrientes que promovem vários benefícios para a saúde, como diminuir colesterol, favorecer o ganho de massa muscular e fortalecer o sistema imunológico, que previne anemia e tudo mais. Olha que interessante, lentilha, ela é rica em proteínas, vitaminas, minerais, que é o que é a representação da palavra do Pai, a palavra pura. Ela é rica, ela não fala que o alimento espiritual é a palavra, temos que nos comer para ficarmos vivos diante do Pai. E como é que você fica vivo? Se alimentando bem.
Então as lentilhas ali, ela tinha uma representação muito interessante. Tem uma outra parte que fala assim, ó, que ela é rica em fibras e ela diminui o tempo de digestão dos alimentos, prolongando a saciedade ao longo do dia, favorecendo a perda de peso. Olha que interessante o significado da lentilha. Ela diminui o tempo de digestão dos alimentos, ou seja, aquele prato de lentilha ali, ele tem uma representação profunda, porque, e engraçado que lá no contexto fala que ele recebeu o pão e a lentilha. O pão é a palavra e a lentilha é aquilo que diminui o tempo de digestão dos alimentos, ou seja, você passa a ser mais bem alimentado se você tem a lentilha. Você compreende melhor. Então a gente vê que o próprio Salvador, ele trouxe o pão da vida, e essa representação de Jacó ocupando o lugar de Esaú, sendo agora o filho primogênito, é a representação daqueles que, ouvindo a mensagem do Salvador, compreenderam a mensagem, passaram a ter apenas o Altíssimo como seu pai, como seu marido, não têm os homens como seus amantes, buscam a ele em espírito e em verdade, e as pessoas então estão assentadas junto com os profetas, junto com todos aqueles que participam desse banquete, que é o pão da vida que foi trazido para curar a humanidade. Mas é uma pena que os profetas da besta, eles não deixam as pessoas comer desse pão. Eles dizem que eles é que têm o pão. E aí acontece como na parábola do rico e do Lázaro, que o Salvador ali explicou muito bem como que acontece. Aqueles que receberam do pão, que representa ali o rico que tem o pão é o que? É a palavra do Criador. Eles são ricos porque a palavra dá muita riqueza. Foi por isso que os mercadores da fé não quiseram abandonar a vinha, porque ela era muito lucrativa. Então você percebe que quando eles têm o pão, eles são ricos e eles dão para o povo o quê? O que lá na passagem fala que eles davam para o povo? Migalhas. Até hoje é assim. Essa parábola, ela vale até hoje. Porque homens detentores da herança, que é o que fala na parábola da vinha, que mataram os profetas, mataram o filho para viver da herança, como fala em Marcos 12, eles têm nas suas mãos a herança que está contida no livro Bíblia. E através dessa herança eles fazem fortuna. E dão migalhas para o povo. E por isso que a humanidade está o quê? Como Lázaro, ó, sofrendo, gemendo de dor. Por quê? Porque eles não deixam as pessoas entrar para o reino. Mateus 23, vocês não entram e não deixam o povo entrar. Eles ficam na porta. O que é ficar na porta? É aqui, ó, a fé não é pelo ouvir. Eles ficam falando no lugar do Espírito Santo e as pessoas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que a humanidade está sofrendo. Que o Pai levante os seus Jacós, que realmente tomem posse da primogenitura para fazer aquilo que Esaú não deu valor. Que os Jacós possam comer desse pão vivo, dessa lentilha, e fazerem a diferença nesse mundo. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Agora você entendeu por que Jacó era filho também da estéril? Você compreende? E é interessante que 2 capítulos para frente eu vou falar sobre ele também em outro momento, que é quando ali Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Lá também Jacó recebe a bênção no lugar. É muito interessante porque lá é Rebeca, a mãe dele, que avisa ele para ir lá receber a bênção. Porque ela amava quem? Ela amava Esaú ou Jacó? Rebeca amava Jacó, o segundo filho, que é o mais novo, mas o pai passa na frente. Como na passagem das prostitutas, as meretrizes entrarão no reino primeiro que vós. Olha o pai passando na frente. Por quê? Porque ele estava vendo mais ações na prostituta do que naquelas que se achavam virgens ainda, porque já estavam loucas. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Um forte abraço.